E o que me surpreendia muito no show business é que enquanto toda a televisão estava falando de entretenimento, ou de besteira, ou de violência, criminalidade, o João Dória estava, entrevistando as principais lideranças do país ali sobre coisas profundas, densas. E isso na minha adolescência me interessou muito. Esse episódio é um oferecimento de Grupo V3 e EMEG, em parceria com Hub Fucap e Fervo Digital. Está começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo o gestor Ricardo Frizeira. Ele que revolucionou o segmento de comunicação no estado e hoje já alcança mais de 1 milhão de telespectadores aí, de espectadores, né, nos seus canais. Ricardo, seja bem-vindo ao Gestor, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gabriel, Bruno, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, acompanho muito o Gestor, até para aprender com as pessoas que vêm aqui sobre esse tema tão caro a todos nós empresários que é gestão. Bacana. A gente vai abordar diversos assuntos, mas começando pela ideação da Folha Business, como é que surgiu, né, essa ideia e o que o João Dória tem a ver com isso também? Rapaz, essa história é assim, o Folha Business hoje se tornou a maior plataforma de comunicação sobre negócios do Espírito Santo e hoje a gente está fazendo uma expansão regional para outras praças, acompanhando a expansão do nosso acionista principal, que é a Apex, que é a empresa da qual eu sou sócio. O Folha Business surgiu de uma ideia do meu sócio, Fernando Sinelli, presidente da Apex, quando eu operava lá a mesa de Bloomberg da Apex. Eu era aquele cara que fazia tela preta lá, ficava puxando dados financeiros de bolsa de valores e tal pelo mundo. Me interessava muito pelo tema de offshore, de bolsas fora do Brasil. E aí o Ferê, daquele jeito dele, veio com uma ideia de precisamos ter um jornal e uma casa de pesquisa. 10 anos depois temos um jornal e uma casa de pesquisa, que é a Futura, eu vou chegar lá depois. Mas nesse momento a ideia surgiu, a gente estava ali num momento onde os bancos de investimento, XP e BTG, estavam fazendo movimento de aquisições de jornais, a XP com a Infomoney, a BTG com a Exame, depois o BTG com a Empíricos, e a gente entendeu que esse era um business complementar ao business de banco de investimento, ao ecossistema de banco de investimento, né? Você tem uma plataforma de comunicação e você tem uma empresa de pesquisa e dados, né, para tomada de decisão empresarial com base em dados, que é algo que a gente acha que falta muito hoje em muitos dos negócios que a gente tem em convívio. Então daí, dessa ideia, a gente, tempos mais tarde, né, a gente começou um projeto a convite, a gente desenvolveu para fazer dentro da Apex, vimos que era um negócio muito caro, comunicação é muito caro, e aí a gente teve a grata surpresa de ter o convite do Dr. Américo Boaz Filho, que também é sócio lá da Apex, de começar primeiro com uma coluna no jornal Folha Vitória, que é um jornal aqui do grupo Rede Vitória de Comunicação, que é uma empresa do grupo Boaz, do grupo do Américo, o Boaz. Convite esse que eu sou muito grato até hoje por ter apostado na gente lá no início. A gente era ainda muito inexperiente, muito jovem, ainda com todos aqueles erros e as precipitações da juventude, né? Isso era 2019, né, Frizeira, mais ou menos? Rapaz, acho que era 2018, 2019, talvez, Eu era mais novo do que eu sou, né? Naturalmente, eu já sou muito novo. Eu tinha aí uns, acho que 22 para 23 anos, era isso. Boa. E o que tem a ver com o João Dória? Cara, o João Dória, eu sempre acompanhei muito o Show Business, que é um programa que o João Dória tinha na Rede Bandeirantes, na Band, onde ele entrevistava empresários sobre gestão, sobre negócios. E o que me surpreendia muito no Show Business é que enquanto toda a televisão estava falando de entretenimento, ou de besteira, ou de violência, criminalidade, o João Dória estava, entrevistando as principais lideranças do país ali sobre coisas profundas, densas. E isso na minha adolescência me interessou muito. Ele, posso aprender com esse cara. Aqui eu posso aprender, diferente dos outros lugares que tinha na televisão, né, onde basicamente muita porcaria. E eu comecei a acompanhar muito o João Dória. Então sempre foi uma inspiração para mim. O João Dória é publicitário, o João Dória é comunicador. Depois a parte política aí já passo, que não é meu objetivo,
Mas... Por enquanto, né? Não é meu objetivo. Em definitivo, não é meu objetivo. Não quero me envolver com política. Mas o João Dória, comunicador e apresentador e publicitário, me inspirou muito, principalmente porque ele colocou como objetivo dessa plataforma de conteúdo e comunicação dele desenvolver o Brasil, desenvolver o estado de São Paulo. E eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, né? A que serve a comunicação? Existe imparcialidade na comunicação? Na minha opinião, não. Eu não sou imparcial. Eu tenho lado. Meu lado é do empresário. Ponto. Então, eu aprendi muito com o João Dória sobre como utilizar uma plataforma de comunicação para ser um instrumento de desenvolvimento econômico. Acho que isso serve de inspiração para todos nós. Acho que eles conseguiram fazer um trabalho muito bacana no LEAD nesse sentido. Bacana. Inclusive de formação de novas lideranças lá com o LEAD jovem, sobrevive até hoje, e eu acho que é o principal grupo de entusiasta de desenvolvimento de negócios hoje no Brasil, o LEAD, no Brasil, no mundo, enfim, continua sendo o LEAD. Ricardo, pegando um pouco da sua trajetória, você em determinado momento saiu do Espírito Santo e ao retornar, entendo que um pouco desse propósito, desse retorno tem exatamente essa conexão com o que você desempenha hoje, com essa jornada desenvolvida ao longo dos últimos anos. Como é que foi esse contexto que você estava inserido? Que situação você passou que te dar esse start de retornar para cá e, naturalmente, como foi esse desenvolvimento e como tem sido a entrega de resultados em prol desse propósito? Como todo jovem ali na escola, né, fica sonhando em ir para São Paulo, dominar o mundo e tal. Eu fui um desses jovens. Eu fui para São Paulo, comecei a fazer faculdade em São Paulo e, em dado momento, assim, tinha lá 1 ano de São Paulo mais ou menos. Me incomodava muito o fato de eu entrar num táxi e falar, sou de Vitória, e o cara, você é de Vitória da Conquista? Cara, como que uma cidade no interior da Bahia pode ser mais famosa do que a capital do Espírito Santo, com a potência econômica que a gente com as belezas naturais que a gente Vitória é um quadro a céu aberto. O Espírito Santo tem belezas naturais. Pedra Azul está entre os destinos mais bonitos do mundo. Do mundo. As Lagoas de Linhares, isso não tem no Brasil. Essa proximidade entre praia e montanha também não tem em outro lugar. Então, o Espírito Santo reúne uma série de condições turísticas que eu acho que colocam ele em patamar de disputar pau a pau com Rio de Janeiro e Bahia. No entanto, nosso estado não aproveitou essa vocação nos últimos anos e décadas. Então, o que eu sinto, o que eu senti lá em São Paulo naquela época, cara, como que as pessoas não conhecem o Espírito Santo? Isso é absurdo. É um estado bonito, é um estado que tem potencialidades econômicas muito fortes, no entanto é desconhecido. Falta marketing para o Espírito Santo, falta comunicação para o Espírito Santo. Quando que o governo do estado, e o Feitosa sabe muito bem disso que eu estou falando, porque ele foi o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, aliás, foi a primeira vez que eu vi o governo do estado fazer alguma coisa nesse sentido, quando que o governo do estado foi vender o Espírito Santo para fora? Quando que o governo do estado fez roadshow fora do Espírito Santo e fora do Brasil para vender o nosso estado? Bateu porta em porta de empresário no Japão, em Nova York, em Londres. Isso nunca foi feito. O Feitosa iniciou um trabalho nesse sentido. Infelizmente, você ficou pouco tempo lá. Alguém tem que fazer isso. Alguém tem que vender o Espírito Santo. E aí, quando eu percebi que o Espírito Santo era desconhecido, eu falei, falta marketing para o Espírito Santo. Eu quero voltar para o Espírito Santo. E aí, na época, cara, assim, sei lá, Deus me iluminou. Eu tava na internet e aí apareceu lá um negócio, Espírito Santo em ação. Tinha lá, plano ES 2030. Cliquei, comecei a ler aquilo. Cara, foi assim, na hora. Terminei de ler o plano ES 2030. Peguei o telefone, liguei para os meus pais e falei, tô voltando para o Espírito Santo. Ali eu defini meu propósito de vida. Eu quero ajudar a desenvolver o Espírito Santo, ponto. Não saber dessa conexão com o Espírito Santo em ação, não. Tem. Com o projeto 2025, né? Agora, vender o Estado também para 2 mineiros que resolveram empreender aqui também Exatamente. É fácil, né? Eu acho que, assim, uma das coisas, e aí eu corroboro muito com a sua visão, Ricardo, que o Espírito Santo, ele tem uma... cara, você chega aqui e começa, obviamente você quebra algumas barreiras do social ali, que é natural em qualquer lugar, na verdade, que você for. Mas, cara... Tem esse estigma do capixaba, mas em qualquer lugar, na verdade. É em qualquer lugar, pô. Você vai ter ali os grupos, você vai ter que fazer parte de algum grupo e depois ir avançando. Mas para empreender, a questão da beleza naturais que você falou também, bicho, o Espírito Santo é bonito demais, né, cara? O que mais me surpreende, eu rodei 30 municípios em 30 dias agora, recentemente.
O capixaba não sabe que o Espírito Santo é o maior exportador de pimenta do reino do Brasil. Não sabe que o Espírito Santo é o maior produtor de cacau do Brasil, de mamão. De ovos. Exportador de celulose. Exportador de celulose. Ele não sabe dessas riquezas econômicas únicas e singulares do Espírito Santo. E vou dizer, muitas vezes nem a própria ecossistema turístico ali, complexo turístico que a gente tem para oferecer, a gente conhece. E quando eu falo capixaba, eu não estou falando do terceiro, não estou falando de mim. Esse é o meu caso, né? Eu fui para São Paulo estudar porque eu não conhecia o Espírito Santo. Muitas vezes a gente nasce aqui em Vitória, viaja o mundo inteiro, não conhece o próprio estado. E eu voltei para essa missão, de conhecer o Espírito Santo. E me surpreendi muito com o que eu vi. Estou muito surpreso com o que eu estou vendo. O Espírito Santo tem todo o potencial para ser o estado bola da vez no Brasil. E é interessante que a gente está aqui no Hub da FUCAP, né, que é parceira nossa na produção dessa segunda temporada do podcast. E a FUCAP é realmente uma das melhores faculdades privadas do Brasil, né? E isso corrobora muito com o propósito que a gente tem, por exemplo, do gestor, que é disseminar conteúdo de qualidade sobre gestão para que o ambiente de negócio seja cada vez melhor, de mais alto nível e, consequentemente, a gente consiga ter empresas melhores, gerando mais empregos e, consequentemente, fazendo com que todo esse ecossistema se aproveite desse conteúdo, enfim, daquilo que a gente se propõe a fazer aqui, né? Isso que é mexer bem feito, hein? Você vê que nem teve interrupção, já foi na comida, conversa, inclusive você não interrompe da FUCAP. E parte dos investidores são mineiros, né? O Aridelmo é mineiro, o Valcimiro Capixaba. Arilton, então, da Fundação também, né? Então, você vê esse movimento de como que é investir aqui, criar um negócio como esse. Não, mas isso a gente está falando, mas é bem sério essa questão, que é um pouco daquela coisa de que a grama do vizinho é sempre mais verde. Sim. Né? Eu, por exemplo, fui recentemente no que é considerado hoje os canyons brasileiros, né, no sul do país, né, na Serra do Geral dos Aparados, ali. Sim. Entre Praia Grande e Cambará do Sul. E quando a gente chega lá, a gente adquire todos os pacotes de turismo. E aí, quando eu voltei para cá, para o Espírito Santo, e aí me deparei ali praticando corrida em frente à Ilha do Frade, ali, né, na curva da Jurema, eu falei assim, cara, eu precisei ir lá no sul do país, viajei pra caramba e eu tenho todas as opções de turismo aqui onde eu tô, né? E é interessante que muito do que você colocou aí, vocês conseguiram traduzir isso num evento, né? E também numa hashtag ou numa marca que é o BAES. Né? Como que foi essa conexão? E aí depois eu retorno um pouco nessa jornada de construção de todos os veículos e eventos, mas especificamente nessa venda ou nesse conceito de BAES e como que isso se consubstanciou em algumas ações práticas, como foi esse processo de idealização e também essa junção de uma parceria público-privada para que essa captação de recursos ou essa vinda de recursos e de empresas para o Estado também, esse roadshow de modo geral, fosse muito bem orquestrado e já acontecendo de modo natural e recorrente. Ali também, assim, a gente sempre teve ali na Apex muitas ideias, né? Eu tenho a sorte de ter um sócio muito visionário e que sempre comprou, não só teve, mas também comprou e bancou muitas ideias à frente do seu tempo. E essa foi mais uma das ideias que a gente tinha, sei lá, há 10 anos atrás a gente já falava disso, de precisamos fazer um evento para vender o Espírito Santo de São Paulo. Então, isso lá em 2016 ou 2017 surgiu essa ideia. E aí a gente, vamos fazer, a gente sempre teve esse sonho assim, de fazer e tal, aquela coisa. Não sei se é sonho, né, porque também não é algo tão... Mas a gente sempre quis fazer. E aí, quando surgiu o Folha Business, começou a desenvolver, a gente viu que tinha tração e a gente hoje tem um parceiro estratégico muito forte, que é o Banco BTG Pactual, que é o maior banco de investimento da América Latina. A gente entendeu que estava na hora de fazer um evento para vender o Espírito Santo, a tese de investimento no Espírito Santo, para os grandes tomadores de decisão financeira do Brasil, para os gestores de fundo, dos fundos da Faria Lima, né? Então a gente reuniu aí agora em março, acredito, foi março, a gente reuniu uma série de gestores pela segunda vez, de grandes assets, né? Somou mais de R$1,5 trilhão
Sob gestão na economia brasileira, vou repetir, 1,5 trilhão, né? Só porque às vezes fica meio confuso, a pessoa acha que houve, não. Não sabe nem quantos zeros tem, é zero pra caramba. Em gestão de recursos, não é faturamento, né? Quanto que essas empresas gerenciam de recursos na economia. Então eu brinquei que a gente reuniu o PIB do Brasil, isso aí deve dar, sei lá, 20%, 30% do PIB do Brasil, para falar do Espírito Santo. O PIB do Brasil parou para ouvir o Espírito Santo. Esse foi o propósito do BaiaS. E a gente decidiu realizar um evento em São Paulo para vender essa tese de investimento do Espírito Santo para os grandes tomadores de decisão financeira do país. É isso que eu ia falar. Então, foco para o externo, porque a gente sabe tem um grupo de empresários também que é do Espírito Santo que participa, mas o foco é apresentar para fundos, para quem pode alavancar negócio, investir aqui e atrair esses fundos aqui para o estado. Na realidade, quem participa do Espírito Santo são só os patrocinadores do evento, né, do Folha Business e tal, que estão lá com a gente, e os palestrantes que falam pelas empresas capixabas. Todo o restante da plateia, que é 80% ou mais, são de gestores radicados em São Paulo, em especial na Avenida Faria Lima. Bacana. Que é onde está o dinheiro ali. Né? Eu acho fantástico. E aí, como você citou a minha passagem no governo, eu fazia justamente isso, né? Eu fazia o processo de bater na porta. A gente definiu como meta em 2019 era pelo menos 6 roadshows por ano. E aí veio a pandemia, mas no final a gente prospectou mais de 1.000 negócios, né, de forma remota também, a gente se adaptou, etc. E é impressionante, cara, como é que as pessoas, primeiro, não conhecem as vantagens competitivas do Espírito Santo. A gente fala assim, cara, o incentivo fiscal é uma baita vantagem e com certeza o CFO daquela empresa sabe. Não sabe. Não sabe. E aí quando você apresenta, fala, o cara fica até falando, perdi alguns anos aí, né? Então, esse processo tem que ser contínuo, tem que ser estruturado, e você sabe que a comunicação é um desafio danado, né? De você chegar nesses tomadores de decisão. Então, é uma iniciativa muito interessante. Vou fazer um paralelo com a própria gestão aqui, né? Você que é CEO de um negócio, diretor de um negócio, fundador de um negócio, sua empresa tem área comercial? Certamente sua resposta é sim. A área comercial é o coração de toda empresa, né? Por que o governo do estado não tem uma área comercial para vender o estado para fora? É tão simples quanto assim. E aí, na época, a gente estruturou, né, esse processo de prospecção, mas com um time realmente reduzido, e agora eu acho que vai ser uma segunda fase aí de implementar. E com relação à questão comercial, tem um consultor que diz que ela é, no mínimo, tão importante quanto a parte operacional, porque sem a parte comercial, cara, você porque você é o cara da gestão e tal, dos processos. Então, mas eu vou discordar, eu acho que a parte comercial é mais importante. Rapaz, sim. Não, então, por isso que ele falou, no mínimo tem uma polêmica em relação a isso que eu não gosto, mas assim, cara, pra mim, disparado, venda é a coisa mais importante numa empresa. Se não trouxer dinheiro, não paga a operação. Então, eu acho que assim, ovo ou galinha, nesse caso, é bem claro pra mim, o comercial vem sempre antes do operacional. Cara, e como é que você vê isso, tentando conectar um pouco com as várias formas que você interage com o seu público ou com os stakeholders de modo geral? Vocês foram estruturando, né? O mundo business e aí algumas colunas... Verticais. Algumas verticais, né? Vinculadas ao mundo business. E eu entendo que vocês foram testando e validando algumas vertentes para entender qual se conectaria mais. Eu vejo que hoje o agro, e principalmente pela vocação do Espírito Santo, tem uma conexão muito forte. Sim. Como é que foi essa percepção assim, de que faria sentido desenvolver essas verticais também? Eu acho que a gente tem 2 diferenciais competitivos ali no Folha Business enquanto plataforma de conteúdo e comunicação. Primeiro diferencial competitivo é que a gente optou por fazer um projeto completamente multiplataforma. Muitas empresas de comunicação falam, sou multiplataforma, né? Abriu conta no Instagram, acho que é multiplataforma. Não é verdade. Você tem um trabalho gigantesco para fazer e atuar em 10, 12 canais de comunicação como a gente está hoje. A gente está na TV, com os programas de televisão na TV Vitória Record, nas rádios Jovem Pan News, no jornal, no Folha Vitória, com 5 linhas de eventos, 3 linhas de programa, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Spotify, então assim, no YouTube. Toda essa diversidade de canais, de veículos de comunicação, ela exige, tem um teórico da comunicação que é o McLuhan que falou, o meio é a mensagem. Para cada meio desse você tem uma mensagem diferente.
Quer dizer, o tipo de conteúdo que o cara do TikTok consome, Sem dúvida, diferente. e o formato é diferente do cara da televisão. O cara da televisão é um cara 50 a mais, às vezes aposentado, ele quer ter mais tempo para assistir com calma. Então, o cara do TikTok tem 30 segundos para você, às vezes 10. Então, assim, é completamente diferente. O modo como você passa a mensagem que você vai passar, o tipo de gravação é totalmente diferente. Então, ser multiplataforma não é abrir conta no Instagram, no TikTok, é você realmente operar uma estratégia de comunicação diversificada para cada canal desse em que você opera. Esse é um diferencial competitivo nosso. O outro diferencial competitivo nosso é que a gente percebeu que as empresas e os anunciantes, principalmente, eles não estavam mais querendo comprar propaganda, né? Eles queriam um engajamento com o conteúdo e com as pessoas que consumiam aquele conteúdo. Então a gente colocou como premissa do projeto produzir conteúdo cross-mídia, que é o tal do multiplataforma que eu expliquei, para uma comunidade específica. E aí o diferencial está aqui, na formação dessa comunidade. Essa comunidade hoje é uma comunidade digital. Hoje a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que recebem nossos conteúdos em todos os canais por mês, desde televisão até o digital. Tem estado muito forte e crescendo muito rápido. A televisão cresceu em torno de 10% a 25% ali pra gente. Isso tem um vento de cauda favorável do momento da Record, TV Vitória tem ajudado a gente também muito. Mas o digital cresceu 600% em um ano. Então, e essa comunidade que é quem recebe o conteúdo, é o empresário, e ter base de dados sobre essa comunidade, que é um diferencial competitivo. Você falou dessa questão de monetização. Você vê inclusive os balanços, né? Você que gosta de analisar balanços, a gente estava conversando aqui antes, das mídias tradicionais com resultados cada vez mais apertados por conta da digitalização, etc., né, dos multicanais. Como que você está vislumbrando a monetização? Como que você foi pegando essas oportunidades, né? E como que você está vislumbrando a médio e longo prazo? Hoje, a televisão tem um potencial de monetização muito superior ainda aos meios digitais, em especial nos mercados regionais. Tá? Eu sei que lá em São Paulo talvez já esteja meio a meio digital e tradicional, em termos de verba do anunciante, mas fato é que, quando eu olho aqui para o Espírito Santo em especial, a verba do anunciante vai 90% a 99% para a mídia tradicional, para a televisão, ante a mídia digital. Então, eu acho que tem uma oportunidade de crescimento na mídia digital, mas não acho que a televisão vai morrer. Eu acho que ela vai se reformatar. Pelo contrário, aliás, tenho estado muito surpreso que, em especial, talvez seja uma análise cega minha, porque eu tô olhando, em especial, lá para a minha caixinha da Record, da TV Vitória Record, tenho estado muito surpreso com o crescimento robusto da audiência que a gente tem observado nos canais tradicionais, rádio, televisão. Tem um vento de cauda de novo favorável da Record, da Rede Vitória, está muito bem organizado. Mas as mídias tradicionais têm crescido aqui regionalmente. E aí, quando eu olho, eu tenho um dado sobre isso, para não ficar no cego, eu lembrei um dado aqui sobre isso, que é uma pesquisa da Futura, que é o Futura Map que a gente faz lá na Futura, que diz que a televisão é o segundo veículo mais consumido pelos capixabas da Grande Vitória. Da Grande Vitória. Só perde para o WhatsApp. Né? Então, assim, a televisão ainda eu não sei até quando vai continuar sendo, mas ainda é um dos meios preferidos e principais de informação das pessoas. O que tem de diferença é um recorte de público. O público da televisão é um público mais velho do que o público... mais velho, não sei se é correto ou polido falar, mas é um público mais experiente do que o público do digital. Eu experimento, por exemplo, nos nossos canais, a televisão tem um público 50 a mais, né, um público mais experiente, até grande parte idosos, e o digital tem um público 50 menos ou 40 menos. Então, é só ser recorte público, na verdade, que a gente, às vezes mais jovem, não consegue perceber com tanta clareza. Você citou a Futura e Sim. Eu vi recentemente uma movimentação exatamente de aproximação de tudo que está relacionado ao mundo business ou ao Folha Business, com a inserção da Futura sendo ali um carro-chefe, até mesmo um balizador das pautas dos eventos que vocês estão organizando. Boa. Como que vocês entenderam que havia essa conexão e quais que são duas
perguntas, na verdade. Os resultados que vocês escolhem a partir de eventos mais embasados em dados e, segundo, como que vocês utilizam esses dados para exatamente retroalimentar essa perspectiva de quais ações são importantes ou relevantes de serem utilizadas em cada uma das diferentes mídias que vocês estão inseridos. Boa pergunta. Vou voltar assim. O nosso propósito é inspirar o desenvolvimento do Espírito Santo. Quando a gente viu o nosso propósito no Folha Business em especial, né? Agora a gente está expandindo para outros mercados regionais, volto a frisar. Quando a gente viu que muitas empresas, grandes inclusive, não tomavam decisões baseadas em dado, a gente observou uma oportunidade de mercado. Foi assim que a Apex, há 2 anos atrás, resolveu adquirir a Futura. Aliás, essa é uma notícia exclusiva que eu trago para vocês, que nunca foi revelado publicamente antes. Breaking news. Breaking news. Resolveu adquirir a Futura, que é uma das maiores empresas de pesquisa do país, por acreditar na necessidade de tomar decisões empresariais baseadas em dados. Em especial nos mercados regionais. Né? Aqui, quando eu falo de mercados regionais, estou falando de polos com PIB aproximado de 150 bilhões de reais, fora do eixo Rio-São Paulo. Então, não são mercados muito explorados com dados públicos robustos. Estava numa reunião no governo do estado hoje, por exemplo, onde eu soube que o PIB do agronegócio no Espírito Santo não é medido desde 2015 pelo governo. Então, assim, você não tem dados regionais, locais, e a falta que esses dados fazem para guinar a tomada de decisão de empresas que atuam regionalmente. E tem grandes empresas que atuam regionalmente, né? Vídeo aqui as multinacionais estão aqui no Espírito Santo, vídeo as grandes empresas que a gente tem no site aqui no Espírito Santo, a Guia Branca, a gente percebe que muitas dessas empresas, algumas já, claro, estão adaptadas, mas muitas dessas empresas ainda, em especial empresas que atuam em mercados regionais, empresas de médio porte, ainda não tomam decisões olhando primordialmente para dados. Está muito com base ainda no feeling do fundador lá. Então, quando a gente percebeu isso, a gente viu uma oportunidade de mercado de auxiliar o desenvolvimento desses negócios com os dados que a Futura poderia fornecer. E assim a gente, naturalmente, pela relação acionária ali da Apex, a gente entendeu que fazia sentido trazer o conteúdo exclusivo da Futura para premiar essa comunidade do Folha Business com dados exclusivos regionais. Então esse é mais um diferencial competitivo que a gente trouxe para essa nossa comunidade de investidores, essa base de clientes, essa base de telespectadores, que é dados em primeira mão e dados primários sobre o mercado regional aqui do Espírito Santo. Dados primários que podem ser, inclusive, exclusivos, né? Fechados ali, você contrata, monitora e acompanha aquilo individualmente. Agora, o agrobusiness, a gente fez lá em Linhares no evento agora, acho que semana passada. Não vou temporizar aqui, porque senão fica datado, né? A gente fez um evento lá em Linhares, o agrobusiness, e a Cobriel contratou a gente para fazer uma pesquisa sobre o agronegócio, e aí a gente soltou uma pesquisa com dados super relevantes, exclusivos, que pouquíssima gente relacionada ao agronegócio capixaba, para não dizer quase ninguém, conhecia, né? Sobre a economia do Estado. Como é que está o agronegócio no Espírito Santo? Então a Futura foi lá e pensou e trouxe à luz essa visão. Assim, o gestor, né? Estamos aqui falando de gestão. Vocês, melhor do que eu, sabem que não é possível tomar decisões de gestão de negócios. Boas decisões sem estar baseado em dados. Isso serve tanto para os dashboards lá, gerenciais e tal, como também para dados sobre o mercado. Olhar para o que o mercado está falando, olhar para o que o seu consumidor está demandando. Então a Futura vem para suprir esse gap. A gente acredita muito nessa tese de que as empresas estão olhando cada vez mais com dados, primeiro com viés de tecnologia, no momento seguinte, com viés de pesquisa, de entender melhor o comportamento do mercado, o comportamento do consumidor, como que trabalham seus stakeholders, o que pensam e o que querem, principalmente. Só até para continuar nesse tema, assim, mas a Futura já fazia um brilhante trabalho, agora a gente vê vamos dizer, acelerada que vocês deram, mas também existem fontes de dados relevantes como o IDEIS, como a própria Instituto João de Santos Neves. O Observatório da Indústria. Que tem alguns dados que pode auxiliar alguém que está precisando. Inclusive, a gente além de contratar a Futura. Essas apresentações de dados, a gente usa muitos dados fontes secundárias, de fontes secundárias, como por exemplo esses. Mas para a empresa que quer descobrir exatamente qual que é lá o mercado dela, os novos mercados, os potenciais, aí tem que contratar a pesquisa Futura mesmo. Nessa linha da expansão, Frizeira, que vocês colocaram, foi um recente movimento da Apex, se eu não me engano, no início do ano,
que vocês anunciaram a fusão, eu esqueci o escritório. Forever, a compra, né? lá do Sul. Cara, a gente olha a rotina sua, né? 30 cidades em 30 dias. Como é que vocês estão se estruturando para ir para essa expansão e como é que você pessoalmente está olhando para esse desafio aí? São duas questões. Primeiro, a organização da Apex em si. Eu tenho, de novo, a honra de ter sócios extremamente competentes e com habilidades complementares. Então, hoje, quem toca essa área, né, é o vice-presidente de negócios da empresa, que é o Pedro Kepp. Uhum. Então, ele fez um trabalho ali do Pedro Kepp com o Ângelo Bernardino, que é vice-presidente de operações, com o Fernando Sinelli, que é o presidente da Apex, e com todos os outros sócios da empresa de adquirir, fazer uma fusão, na realidade, com a Forever, que é uma empresa do Sul, também ligada ao BTG, para levar essa visão de plataforma e de futuro banco de investimento para outro mercado regional que não o Espírito Santo, que é o mercado do Paraná. E agora também já está indo para outros mercados que não Mato Grosso que também, não né? Paraná. Mato Grosso e outros mercados. Então, essa questão primeiro, eu acredito muito nessa questão de habilidades complementares de sócios. Eu estou cuidando lá de uma área específica, que é essa área da Apex Ventures, é uma área de novos negócios que compreende dados, Futura e comunicação. A Futura com o trabalho do diretor executivo, que é o Heitor Fernandes, com o trabalho feito já um dos fundadores da Futura, que participa do negócio, que é o Rico. Então, aprendido muito com todos esses sócios, amigos e companheiros e parceiros de trabalho sobre esses negócios em específico. Então, acho que tem aqui o segredo do negócio aqui para essa expansão nacional que a Apex está fazendo são as pessoas que estão lá, são os sócios da empresa que têm um trabalho muito forte, muito complementar, que sabem trabalhar juntos, sabem que cada um tem o seu lado forte e que é melhor deixar que cada um trabalhe o seu lado forte, trabalhe a sua área e que todas essas áreas e pessoas conversando em parceria, em conjunto, levam a um negócio duradouro, né? É a visão do Estrela do Mar, formar várias lideranças que atuam em áreas distintas e complementares. Por outro lado, a minha preparação pessoal para isso, né? Rodar 30 cidades em 30 dias e tal. Tem uma questão pessoal muito forte, assim, que é um tema que eu gosto muito de explorar, que pouca gente fala, né? Porque normalmente no ambiente de negócio, quando a gente senta aqui para falar em um podcast, você que está assistindo a gente, você fala-se muito sobre gestão, sobre técnicas, dados, mas o fator humano, eu estou muito convencido de que é certamente o fator mais relevante para o sucesso de qualquer negócio, assim, mesmo, em definitivo. Eu acho que gente e vendas, né? Mas gente é fundamental para, sim, é essencial, é condição sine qua non, é o passo 1, né? Então, gestão de pessoas é um tema que eu estou me dedicando a aprender um pouco melhor. E aí, quando a gente fala de gente, eu acho que a gente precisa falar de saúde, né? Os pilares de saúde, família, trabalho, eu acredito muito fora do clichê do work-life balance, lá, do equilíbrio. Então, não sei se existe equilíbrio, mas existe uma visão muito clara do que você precisa fazer com relação à saúde para sustentar o crescimento dos negócios. Eu tenho experimentado um desafio pessoal, converso muito com o Rogério Salume, lá, nosso amigo, sobre isso, de ter uma rotina mais disciplinada de cuidar da minha saúde, né? Então, emagreci 10 quilos em um ano, melhorei muito a alimentação, rotina de exercícios. Então, eu acho que esse preparo, assim como um atleta, eu acho que me vejo um pouco nessa... Tem uma frase que eu falo que é de brincadeira, que é corpo de atleta, mente de empresário e alma de artista. Eu acho que o corpo de atleta é fundamental para a gente conseguir fazer com que a mente de empresário e a alma de artista funcionem. É isso. Então, eu sei que eu não tenho corpo atlético ainda, mas eu quero fazer meu compromisso público aqui de tentar buscá-lo. Aí eu deixo o Bruno avaliar. Mas tenho tentado muito olhar com cuidado, com cautela essa questão da saúde, porque eu tenho certeza que é das mais importantes para ter sucesso no mundo empresarial. Cara, isso que você está falando para mim é tão relevante e você falou de forma tão rápida que eu, na verdade, queria explorar um pouco mais esse ponto, né? Quando você fala, por exemplo, do Rogério Salume, de uma organização, de um evento que teve recentemente
dessas 3 bases, né? E aí me corrija se eu falar errado, que seria saúde, família e trabalho, que você colocou. E aí, nunca vi da hora. E aí nessa ordem, né? E aí, para mim foi até interessante, houve uma certa divisor de águas, por exemplo, quando eu li o livro do Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida, e tem um capítulo que ele fala: cuide de si mesmo como cuidaria de outra pessoa sob sua responsabilidade. E às vezes a gente negligencia muito a nossa própria saúde e todo o resto depende disso, né? Total. Então, o que você entendeu? Qual foi esse gatilho para você também começar a ter essa percepção de que, a despeito dessa jornada, a despeito de não haver esse equilíbrio, era necessário começar a focar nisso? E, naturalmente, quais resultados ou o que você tem colhido a partir dessa mudança de paradigma também? Eu vou para a metáfora da maratona lá, né? A gente não está correndo tiro de 10 metros. A gente está fazendo a marcha de 20 milhas lá do Jim Collins, né? Então, se a gente quer ser disciplinado e conseguir com consistência implementar a nossa rotina nos negócios, a gente precisa estar preparado para isso. Assim como um corredor que está correndo uma maratona de 20 milhas, se a gente não tiver preparo físico e não cuidar da nossa saúde mental, psicológica e física em primeiro lugar, a gente vai sair em desvantagem competitiva com relação àquele cara que está melhor preparado para correr essa marcha de 20 milhas. Porque negócio, vocês sabem muito bem, não é sobre quem deu o tiro mais rápido, e sim sobre quem conseguiu crescer com consistência, sobreviver e depois inovar e crescer de novo. Então, eu acredito muito nessa visão de longo prazo das coisas. Eu estava até comentando antes da gente começar aqui que eu estava fazendo um paralelo com você do Abílio Diniz, né? De você hoje estar com 27 anos e eu me lembro que em um determinado momento uma virada de chave do Abílio Diniz foi com 28, ele está hoje com 80 e poucos anos e desde então 7 dias por semana ele pratica pelo menos 1 hora de atividade por dia. Ele é uma grande referência no triatlon de modo geral, enfim. Então acho que isso tem uma conexão muito forte, né? E a gente percebe que grandes gestores geralmente também são atletas. Não necessariamente todos os grandes gestores são atletas, né? Vídeo Buffett, que eu ia citar exatamente ele. É uma forma de você ter balanço e aí, né, de você ter consistência. Você só vai conseguir a consistência se você tiver o equilíbrio, o tal equilíbrio que você mencionou. Então, exatamente. Acho que é fundamental. Só te interrompendo, Bruno, e a alma de artista? Como que você cultiva essa alma? Cara, a alma de artista, assim, talvez tenha sido a parte mais difícil, porque no meio que eu tô, né, de empresários e mercado financeiro e tal, artista é uma coisa meio gauche, assim, né? Meio... Aqui não. Mas eu tento cultivar muito isso buscando referências, né? Então, sempre que eu faço uma viagem, eu estou dentro de um museu, eu estou observando a arquitetura, o urbanismo, a relação das pessoas com o ambiente. Então, eu acho que é muito isso, assim, buscar referências. Eu tento muito conversar com artistas. Vou contar uma história boba aqui, eu estava no Brooklyn há um mês atrás, mais ou menos, e eu cheguei no Brooklyn, estava buscando disco de vinil, né? Fui ouvir um disco de vinil quando eu cheguei numa lojinha lá do Brooklyn que me recomendaram. Um disco escrito Muqueca. Pô, Muqueca é capixaba. Botei a música, cara. Depois botei isso, né? Botei a música, a música, cara, capixaba tem, não sei, e porra, era uma puta construção de música foda, não sei se eu posso xingar assim, que falava sobre a cultura capixaba muqueca que eu fui descobrir no Brooklyn, de uma cantora chamada Zuzuca Poderosa. Eu falei, porra, eu tava com o Bruno, que é o meu sócio, Bruno Matias, meu sócio aqui da Undi, que é uma startup. Falei, Bruno, a gente tem que conhecer a Zuzuca Poderosa, bicho. Cara, a gente mandou uma mensagem pra Zuzuca Poderosa. Ela já cantou com o Marcelo D2, já cantou com, enfim, alguns cantores internacionais, tá bombando lá em Nova York. A gente foi até a casa de Zuzuca Poderosa no Brooklyn para conversar e entender o que tem na música brasileira que atrai tanto os nova-iorquinos, o que tá fazendo tanto sucesso em Manhattan, porque desde Mais Que Nada lá, que a gente tem essa cultura de consumo do jazz e do MPB brasileiro em Nova York. Perdão, do jazz não, jazz é nova-iorquino, da música popular brasileira, com essa pegada mais jazz, mais americanizada lá em Nova York. Então eu fui atrás dela para entender que tipo de condição cultural e social levou os nova-iorquinos a consumirem música brasileira.
e que tipo de música que eles estão consumindo lá. Então, assim, tem um pouco essa questão de buscar referências, tem a questão também de observar mercados, né? Eu acho que hoje no Brasil você tem um grande mercado em torno de esporte, em torno de música, em torno de entretenimento, em torno de futebol. É um mercado que é incipiente, eu acho que ainda vai ser muito desenvolvido. Eu tava olhando um post aqui que você fez com o Nizam, que é a criatividade é quando a inteligência se diverte, né? Sim, Então, quando você... Eu achei esse insight muito bacana. E isso para mim é uma grande diferença. Né? E isso, de novo, está no seu Instagram, de novo, é como que você busca o equilíbrio. É isso, você fala, cara, até a questão da disciplina da atividade, a questão de você buscar a contínua inspiração, e ele cita isso no post que você fez, como você viajou, você vai trazer insights, vai trazer esse exemplo que você citou. Exatamente. E isso você replica, né? Boa. O Nizam falou isso lá, eu conversei com ele na Brasil Conference lá em Boston, e ele falou, criatividade é quando a inteligência se diverte. E realmente, assim, e ele fala, a criatividade vem da rua. Cara, quando ele falou isso, você não tem noção de como que porque eu me reconheci muito nisso, assim, a criatividade ela vem da rua, cara. A criatividade vem de ouvir as pessoas. Tem uma coisa que eu aprendi nessa jornada, é que quando você vai falar que você vai trabalhar ou atuar com comunicação de alguma forma, as pessoas pensam, você precisa saber falar. O que eu aprendi é que mais importante do que saber falar é saber ouvir. Então, a criatividade vem das ruas, vem de ouvir as pessoas, vem de entender o comportamento das pessoas. O número 1 lá da Brahma surgiu assim. Ele foi sentar num bar e entendeu que as pessoas pediam cerveja assim, e daí vinculou-se um símbolo da cultura brasileira com uma marca. Criou valor para uma marca sem ter que necessariamente pagar trilhões de reais em mídia. Então, eu acho que tem muito disso, do repertório, do observar, do andar, estar presente nos lugares em loco. Hoje em dia, muita gente quer ficar fazendo coisa ar-condicionado e computador. Eu, particularmente, não acredito nisso. Meu estilo de trabalho, eu falo, é street office. Eu trabalho na rua, eu trabalho dentro do cliente, eu trabalho ouvindo as pessoas, trabalho visitando as empresas, visitando os lugares que Então, é um modo como eu enxergo e quero enxergar e atuar junto dos negócios, como eu enxergo o mundo. Pegando esse gancho sobre a sua forma de trabalho e, de modo geral, como que, a partir dessa inserção e dessa visitação, né, que você acaba estando dentro de grandes empresas de diferentes setores, com diferentes CEOs ou diferentes abordagens, eu entendo que muito disso faz com que você consiga ter uma análise importante sobre tendências, sobre como que o mercado está evoluindo em determinados aspectos. E, naturalmente, a gente consegue ter uma conexão, por exemplo, de algo que está muito em voga, que é, por exemplo, de inteligência artificial. Total. E ano passado a gente falava muito sobre NFT, aquela coisa toda, metaverso. E agora está um hype de inteligência artificial, né? O que você tem visto, por exemplo, e aí a gente pode citar N aspectos sobre design, sobre edição de vídeo, Sim. sobre, sei lá, tudo que inteligência, Sim. sobre chat GPT, Sim. enfim. O que você tem visto, por exemplo, desse comparativo de negócios com inteligência artificial? Sim. Qual que é a conexão disso? Como que isso pode aproveitar? Eu recentemente assumi o desafio de me tornar Manager Director, lá, diretor executivo de uma área da Apex, que é a Apex Ventures, que é a área de novos negócios da empresa. Evidente, tem um desafio de aprender mais sobre gestão. Eu sempre fui um cara mais de rua, mais de porta para fora do que de porta para dentro. Mas se tem um tema que eu tenho me dedicado a estudar e aprender a tecnologia. A minha formação, apesar de a formação em direito, advocacia, eu sempre atuei ali com economia, finanças, então acabou que tornou minha área principal de trabalho, mercado financeiro. Mas hoje eu estou estudando muito, olhando muito para a tecnologia, porque eu acredito muito que ainda é muito incipiente o uso e implementação de tecnologia nas empresas brasileiras. Tenho visto várias coisas fenomenais. Assim, a potência da inteligência artificial é um negócio, é uma outra revolução industrial. A gente pode dizer isso com toda certeza. Assim. Se a gente teve a revolução industrial lá da luz, depois da internet, agora a gente tem a revolução da inteligência artificial. É um marco bizarramente importante que ainda não foi completamente capturado pelas empresas. Muita gente fala sobre a ótica de vai dizimar empregos e tal. Eu conversei com a CEO da Falcone esse dia sobre isso. Vai dizimar empregos. Tá? Sim, estou falando de 300 milhões de empregos. Vai dizimar empregos, isso é fato. Por outro lado,
o aumento de produtividade que isso vai gerar Exato. é tão absurdo, tão imensurável nesse ponto da história que a gente está, que a gente vai assistir isso daqui a 5, 10 anos e vai rir de quão manual a gente atuava. Quão burra a gente é nesse momento aqui da história. E frente ao que a gente vai chegar em 5, 10 anos. A gente tá diante da maior revolução do século, com toda certeza, que é a inteligência artificial generativa. Você conseguir fazer os robôs pensarem e atuarem de maneira mais evoluída do que os humanos, porque não é similar, eles têm um nível de vantagem competitiva ali que é muito, muito, muito grande. E o que eu tenho visto em especial, além do ChatGPT, que vale a pena estudar, é o tal do AutoGPT, né? A primeira, a Web3, né, que é essa nova forma de organizar a internet. Se na Web 1 você tinha ali o consumo por sites de emissores, na Web 2 você tem as social medias, tem as redes sociais, onde as plataformas ganham força, as pessoas compartilhando, você sai de um emissor único, passa para vários emissores nas plataformas digitais. Na Web 3 você tem a economia compartilhada, porque a Web 2 fez surgir esses grandes players, as big techs, né? Os oligopólios de tecnologia que ainda detêm certo controle financeiro sobre a internet e os mecanismos de tecnologia, as big techs, né? Por exemplo, o Facebook fica com 100% da receita criada pelos seus creators, o YouTube com 50% ou mais. A Web3 é o uso das tecnologias de desintermediação que a gente viu usando o blockchain, que a gente viu no Bitcoin, por exemplo, em termos de desintermediação financeira, de redução de taxas, é o uso dessa desintermediação para criar plataformas na internet, onde você basicamente não deve nada a ninguém. Isso é que eu posso resumir assim: você vai reduzir muito o custo transacional e a barreira transacional para fazer qualquer coisa na internet. Web3 isso. E a inteligência artificial generativa e essa do AutoGPT é você conseguir basicamente vou dar exemplos práticos aqui. Para você construir um site antes, eu estou falando isso antes, 6 meses atrás, você precisava contratar um programador, uma agência, um web designer, 4, 5 pessoas para fazer um site, né? O cara te dava um prazo, vou entregar em 90 dias, enrolava, não entregava, pagava caro e tal. Hoje, quer criar um site agora? Abre agora. Vamos criar um site aqui agora. Programa para mim um site em HTML que tenha tais características e, enfim, com cor XYZ. O ChatGPT consegue te dar o código da programação, correto? O tal do AutoGPT consegue conectar numa estrutura de APIs, de relação entre outros sistemas, interoperabilidade, ele consegue conectar esse comando do ChatGPT de te dar um prompt de programação, que só um programador faria pouco tempo atrás, conecta isso com aplicativos que fazem design, conecta isso com aplicativos que colocam um site no ar, conecta isso com aplicativos que criam formulários, conecta isso com aplicativos de rede social, e simplesmente entrega o site pronto em milissegundos. Ou seja, o que você fazia em 6 meses, isso vale para site, mas vale para centenas de outras coisas. Até a apresentação de PowerPoint hoje o ChatGPT faz em... A própria Microsoft lançou isso recentemente, né? Talvez para planilha, PowerPoint, Word, de modo geral. O Gabriel mesmo falou assim, cara, vou preparar as perguntas aqui para entrevistar o Frizeiro, eu vou colocar para inteligência artificial rodar aqui, mas... Depois a gente pode passar, mas as perguntas ficaram muito ruins. Eu ainda estou adaptando. Você precisa de colocar na primeira pessoa. Eu falei, teve um dia que eu falei assim, eu sou um consultor de 50 anos de experiência, faça um pitch de venda. Aí ele, bom dia, eu sou um consultor de 50 anos de experiência. Eu falei, rapaz, não foi muito satisfatório, não. Mas o ChatGPT ainda vamos dizer, ele é a ponta do iceberg, né? O que está sendo criado por baixo ali, essa estrutura... Tem muita ferramenta. Utilizando a inteligência artificial generativa com as várias ferramentas é simplesmente assim, vai gerar uma eficiência operacional absurda para as empresas, absurda. Você vai ter aí uma série de profissionais que vão... poder ser demitidos, vamos falar aqui de maneira... Isso vai gerar uma economia bizarra para as empresas, um aumento de produtividade grotesco.
basicamente você, empresário, vai fazer tudo mais rápido e usando 10% do recurso que você usa hoje financeiro. Ô, Frizeira, e assim, fazendo uma analogia, inclusive com o sócio que tem a visão, né, lá na frente, Ferê, vocês hoje estão no mercado financeiro, tem uma baita de uma plataforma de comunicação, dados, são gestores de dados, inteligência artificial é um novo segmento a ser investido pela Apex. Olha, eu acho que ainda é cedo para falar isso. Ainda preciso desse trabalho de convencer meus sócios lá. Mas acho que, assim, tem uma área de venture capital lá, né, que investe em startups e tal. Acho que essa área está olhando para essa questão de inteligência artificial, como os fundos todos que investem em startups hoje só estão investindo basicamente em negócios que estejam ligados à inteligência artificial. Mas da empresa em si, não vejo ela indo tanto para esse caminho de tecnologia. Assim, óbvio, usar a tecnologia para o mercado financeiro, para o core business, mas não se tornar um negócio de tecnologia. Acho que ainda tá... E vale ressaltar que isso que a gente está comentando, por exemplo, de inteligência artificial, hoje em dia é possível, com textos, rodar isso numa inteligência artificial que a própria imagem, né, você consegue gerar vídeos de pessoas falando aquele texto como se fosse uma gravação que a gente está fazendo aqui agora, olhando para a câmera, etc. Então isso vai revolucionar a gestão de negócio de tal forma que treinamentos, playbooks, enfim, tudo de modo geral você consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Assim, né? Tem um instrumento que foi menos revolucionário do que vai ser a inteligência artificial, que é o iPhone, mas ainda assim causou uma disrupção absurda na indústria de mídia, comunicação e etc. Que é, assim, para você antes produzir um conteúdo audiovisual, você precisava de uma câmera que custa R$50 mil, de um conjunto de... Assim, você precisava de uns R$200 mil de equipamento, mais umas 5, 6 pessoas para fazer a produção, né? O iPhone, ele simplesmente, com 5, 10 mil reais, ele aboliu toda a necessidade de gente, de equipamento para fazer um programa de televisão, por exemplo. Você hoje consegue rodar até um filme com iPhone. Então, ou seja, é uma disrupção que trouxe uma eficiência de 10 vezes para a indústria ou mais, né? De 10 vezes redução de custo, 10 vezes velocidade, 10 vezes... Acho que com a inteligência artificial a gente está num fenômeno de dimensão ainda maior. Ô, Frizeira, voltando na questão que você falou, assumiu recentemente a Apex Venture, né? Como head da Apex. Managing Director lá, que é o cargo e tal. O Manager? Managing Director. Managing Director, very nice, man. Você olhando para a questão, a gente estava até conversando um pouco nessa linha, e cara, vou na linha numa pergunta mais pessoal. A gente que atua, né, em diversas empresas vê muitas vezes a dificuldade sobre a questão operacional, como que você divide, né, como que um diretor executivo de uma grande empresa, por exemplo, sai um pouco do operacional e entra para a parte mais estratégica. E na linha do que você conversou, você está num esforço executivo muito forte de desenvolvimento, de abertura de mercado, disruptou a questão do segmento de comunicação, de certa forma, né? Disruptamos, né? Isso, enquanto equipe, mas, cara, de fato, e até fazendo esse parênteses, quando todo mundo olha, assim, talvez olhe lá para o que vocês fizeram, vai falar, cara, pô, mas tinha uma clara lacuna, né, de mercado, né, mas quem pegou, foi lá e fez, foram vocês, né? Então, como que você pessoalmente está olhando para esse desafio, enquanto gestor, que agora você assume, de balancear essa questão de execução e de tocar um negócio enquanto gestor? Como é que você olha para isso? É um desafio grande, principalmente porque eu gosto muito de estar em contato direto com o cliente, eu gosto muito de estar dentro do cliente, eu gosto muito de estar andando e tal. É um desafio grande. Eu acho que existe uma questão muito importante, que é a equipe que está ali, né, que vai te dar esse suporte. Não suporte, né? Na verdade, que vai liderar esse processo ao seu lado. Acho que é mais isso, assim. Eu não tenho essa questão, assim. Vai liderar o processo ao seu lado e explorar as vantagens de cada um. Talvez a minha vantagem não seja ser um cara de processo, de planilha, seja outra, né? De ser um cara mais de desenvolvimento de negócios, business development, mais a parte institucional, comercial, mercado, marketing. Talvez sejam as minhas qualidades. Então, trazer pessoas complementares para que a gente consiga
dar conta desse recado. E também consultorias, né? A Falcone hoje está lá com a gente na Apex. A Falcone é uma das maiores consultorias de gestão do Brasil, e eu tenho aprendido muito com a Falcone. Realmente eles têm um arcabouço ali, um ferramental fenomenal de gestão, e eu tenho a honra de ser um aprendiz ali desse ecossistema, porque realmente é um tema que eu preciso avançar e que eu reconheço as minhas limitações com relação a essa questão. Ainda preciso realmente melhorar a minha formação enquanto gestor. Essa é um desafio que eu tenho. Boa. Cara, uma das perspectivas que... Eu sou mais empreendedor do que gestor, talvez, assim, nessa clusterização, né? Mais de tocar o negócio do que de conseguir... naquela linha, na linha do que você falou, que o comercial é o mais importante, um diretor executivo, obviamente, o gestor da área, vai tocar a parte comercial muitas vezes, né? Mas o desafio igual hoje a gente vê você gravando toda hora. Agora, pouco tempo atrás, você estava no Planalto, você estava também, mas você estava no Palácio Anchieta. Então, isso vai ser de mais difícil conciliação entre execução, enquanto a cara, né, do mundo business, né, do Folha Business, e esse papel de gestor, né? Esse é um baita desafio aí. Total. E eu faço o gancho disso, de uma questão pessoal que a gente conversando, você acabou comentando sobre esse processo evolutivo, né? Então, se hoje um pouco desse desafio que é natural ao longo do desenvolvimento de um negócio, né? A gente geralmente começa empreendendo ali, aquela coisa hustler mesmo, ali desbravando, abrindo o mercado, fazendo a coisa acontecer, colocando dinheiro para dentro do negócio, ao mesmo tempo tendo que gerir pessoas, desenvolver novos processos, entender como é que você vai azeitar a máquina para que ela continue rodando em um determinado momento, como que ela continue rodando sem que você fique na operação, que é um desafio grande também, que é o que você está lidando. Mas eu entendo que num outro aspecto que hoje você se tornou referência aqui também, houve um processo evolutivo que eu acho que isso é bacana para a gente observar também, de pessoas que olham e falam, cara, eu gostaria de me envolver dentro da comunicação, ou de me tornar um comunicador melhor, de ser um orador melhor, de saber me expressar de uma forma mais interessante, porque isso naturalmente para todo trabalho de um líder, ele precisa saber comunicar quais que são as atividades de uma pessoa, como é que ele vai motivar uma equipe, de modo geral. E tem uma passagem interessante da sua trajetória que acho válida de trazer sobre esse processo evolutivo, exatamente sobre essa capacidade de comunicação que hoje você tem. Como é que foi esse processo para você de evolução realmente, de entender que existiria ali uma capacidade de articulação e de alguns obstáculos que seriam importantes de você ultrapassar? Porque eu era gago, né? Quando eu era criança. Então, eu tive... eu era gago e me tornei um comunicador. O que isso mostra para mim? Que nada é impossível e que dá para aprender qualquer coisa. Então, assim, eu tô me desenhando daqui para frente como um cara que entende e trabalha mais com tecnologia. Estou estudando tecnologia. Hoje eu sou um especialista em tecnologia? Não. Mas daqui a 3 anos eu quero voltar aqui e eu vou te dizer que eu vou estar dominando o tema. Porque eu estou estudando o tema, é tão simples quanto. Então, assim, eu acredito muito nisso. As pessoas se colocam em posições como, eu sou o cara que faz isso. Eu acho que no grau de dinamismo que os negócios estão hoje, você não pode ser o cara que faz caixinha, né? Você tem que ser o cara que aprende tudo aquilo que é relevante para que o negócio se desenvolva. Então, eu vou muito nessa linha, assim. Hoje eu estou aí, comunicador e tal, né? Mas o futuro a Deus pertence, né? Boa. Frizeira, cara, daria pra gente... Espero que eu vire um empreendedor Big Tech e faça um IPO em breve. Torçam por mim. A gente ia perguntar quais que seriam os próximos passos em relação a isso, mas você já comentou. Os próximos passos estão sendo desenhados. Eu vi só para corroborar também, visitei uma grande trade agora na última semana e o principal executivo saiu do comercial e foi liderar a área de inovação, justamente olhando, né, como você melhorar essa parte de tecnologia do app que eles desenvolveram e tal, dentro de um segmento relativamente tradicional. Acho que o seu exemplo, cara, primeiro, de olhar para a oportunidade de negócio,
que hoje talvez muitas pessoas falam, pô, é óbvio que tinha aquela demanda, mas pegar e de realizar, eu acho que isso faz um bem danado, inclusive para a população capixaba, enquanto a sua própria autoestima, né? Fico feliz em ouvir isso, porque essa é a ideia. Porque, cara, sério, assim, de vez em quando eu trabalhava ali na Ré da Penha, ia almoçar e, pô, uma tragédia na televisão, aí no outro dia outra tragédia. Aí eu falei, cara, quando que nós vamos falar de empreendedorismo? E você faz isso com uma maestria, com uma leveza e cara, com vamos dizer, um ânimo muito forte, cara. Então, ânimo não falta, não. Mas leveza, ânimo pode ser, não vai faltar, não. Nem energia. Parabéns. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. A gente fez algumas vezes, foi difícil trazer, seu passe é caro, mas obrigado. Quem me dera. Quem me dera. É só realmente porque com essa operação maluca aí fica... Valeu, Frizeira. Obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tenho acompanhado muito, aprendido muito aqui. Espero continuar aprendendo com vocês. Gabriel, eu só queria puxar um gancho aqui, cara. Você sabia que 73,4% das pessoas que assistem a gente não são inscritos no nosso canal, cara? E não me segue no Instagram? E não também segue no Instagram, cara. @Ricardo Frizeira. Caramba, só clicar como é que é? Curta, compartilha. O cara chegou até aqui no conteúdo, gostou do conteúdo e ainda não se inscreveu e nem deu um like aqui, pô. E não me seguiu no Instagram. Essa técnica foi você que passou ali? Não, fui eu não. Inclusive, se eu fosse passar, eu diria para estar um pouquinho antes. A audiência fica maior no início. Exatamente. A gente vai aprendendo ao longo do caminho, mas enfim. Você vê como é que são as coisas, né? Gratidão das pessoas, né? Ou a gratidão de alguns também que vão lá agora seguir a gente. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, curte aqui no botão like e me segue lá no Instagram, Ricardo Frizeira. Ainda bem que a gente consegue fazer o recorte para isso ficar no início, né? Já aprendendo aqui na hora. Mas a gente vai ficando por aqui, cara. Foi um prazer imenso te receber. Obrigado, gente. Obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Prazer todo meu estar aqui. Uma honra aprender junto com vocês. Valeu, Frizeira. Valeu, um abraço e até a próxima. Tamo junto, valeu.